Eu não vim até aqui pra desistir agora. Nananana. Dá o fora até o fim. Engenheiros do Havaí. Aí está, bom dia pessoal. Domingão de feira. Vamos combinar, né? Se é pra sair pra trabalhar no domingo, que seja assim, com um diaço desse maravilhoso. Aí está, domingão de feira, 7 de setembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 3 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já estou em movimento para buscar meu primeiro passageiro do dia, o Michel, aqui na Vila Nova, Rua Flor do Campo. Outro dia eu tive lá de noite, uma ruazinha assim íngreme que tem lá no final da Passuelo, um pouquinho antes das Furnas. 25 pilinhas a primeira corrida do dia, pegar ele ali para levar aqui pro Cristal. Isso porque tá com 9 pila de dinâmica e alguma coisa no turbo fajuto do estagiário. Mas enfim, a corrida no total vai demorar 15 minutos entre eu buscar e levar, e mais 25 pilinhas, ou os primeiros 25 pilinhas do dia de hoje, né? Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Domingo tem que ser assim, pra mim, trabalhar por menos de 60 pila a hora é tiro no pé. Só que infelizmente nem sempre é assim, né? O estagiário não tá nem aí pro nosso planejamento. But a temperatura tá sensacional hoje, deve estar fazendo já uns 15, 16 graus, deve subir um pouquinho, não vai ser tão frio quanto ontem. O céu tá maravilhoso, o primeiro final de semana do acampamento Farroupilha, acho que hoje que abre oficialmente as atividades lá, se bem que já tá lotado desde sexta-feira. O pessoal tem dinheiro ainda, né? Quem recebe no começo do mês ainda tem dinheiro, ou deveria pelo menos, se organizou direitinho, deveria. Então eu acho que tem todos os argumentos, as cartas estão todas na mesa para um belo dia de trabalho. Eu vou sair para fazer 16 corridas para atingir a primeira meta do estagiário, receber uma missão esse final de semana. A primeira parte eu preciso de 16, vou fechar essas 16 e vamos sentir se vale a pena continuar para a segunda etapa. Se não, volto para casa, porque hoje é o primeiro final de semana também de NFL, a Liga Americana, que eu adoro. Para quem me acompanha aqui sabe, eu adoro. Para mim uma cachaça, literalmente. E hoje tem jogo do Packers, do meu time, no final do dia. E tem um jogaço no Sunday Night também, que é Bills e Ravens, dois dos melhores times da Liga, já no primeiro final de semana. Enfim, como esse canal não fala sobre futebol, né? Bora pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés, vai ali buscar o Michel, então, para minha primeira viagem do dia. Exemplo do Michel aí, ó. Olha o exemplo do Michel aí, esse passageiro que eu trouxe primeiro do dia. Primeiro, só para salientar, meu seguidor do canal, quando ele me viu, abriu um sorrisão assim e disse: pai, não acredito que eu pegar uma corrida contigo, sou teu vizinho e tal, não sei o que. Tu é motorista de aplicativo? Não, só te sigo nas redes e tal. Pá, que legal, então, não sei o que, babá. Açougueiro no Hoffman, aqui no supermercado Hoffman do Cristal. Até perguntei por que tu não trabalha no Hoffman na Vila Nova. É o que teve. E diarista, porque não faço todos os dias, é eventual, mas em torno de 15 dias por mês, na Shopee. Trabalho na logística, na parte lá do processamento, enfim. E vai trabalhar 18 horas hoje. Ele vai trabalhar aqui até o final do dia e depois ele pega mais 8 horas na Shopee na madrugada. Hoje, começando agora uma jornada de 18 horas. Que baita exemplo de determinação no domingão desse, ele saindo para correr atrás do dele, assim como eu atrás do meu, e assim como tu atrás do teu. O que passa na cabeça das pessoas é algo inacreditável, né? Não sei. Deixa eu desenhar o cenário para vocês. Eu tô indo buscar na Padre Cacique 266, que é um pouquinho mais adiante, um pouquinho depois do Beira-Rio, para trazer aqui pro Escadinha, na Rua Monroy, aqui, esse prédio que tem bem na frente do Beira-Rio. Beleza? Tá, beleza. A pessoa pediu errado, porque ela tá no Marinha, Parque Marinha do Brasil, que é do outro lado, né?
continuação do Beira-Rio, lado esquerdo de quem vai. E ela mandou uma mensagem seguinte: estou com uma criança de 3 anos muito cansada, sem condições de atravessar a rua. Cara, é sério mesmo, a criança tá morrendo. Não, é óbvio que eu vou fazer o retorno para pegá-las do lado de lá, que é justamente o caminho que eu faria ou farei para trazê-la para cá, né? Para mim tá tudo certo, Mas a pessoa tá tão cansada assim que não consegue atravessar uma rua. Ela vai morrer, será? O que será que me espera dessa criança que tá tão cansada de 3 anos que não consegue atravessar a rua? Cara, eu não sei, sabe? Não, pra mim não bate essas informações. Que loucura, que dia maravilhoso, estão vendo? 11h33 da manhã. Tem guerra, pessoal, ó. Olha os tanques. Olha lá, ó, tem guerra. Hoje tem guerra. Ó, ambulância. Olha lá, o motoqueiro. Acabou a brincadeira. Comboio aqui de algum batalhão, não sei exatamente qual é. Esquadrão, batalhão, deve ser da cavalaria, né? Deve ser da cavalaria indo pra Zona Sul. Hoje é 7 de setembro. Já tava passando batida essa data, Independência do Brasil. Deve ter tido a parada, como de costume, né? Desfile militar ali na orla. E esse desses comboios deve ser... Peguei só o final dele, na verdade. Achei que era mais rápido. Esse comboio deve estar voltando pro quartel, né? Como estão em direção na Zona Sul, deve ser da cavalaria lá da serraria. Ou das comunicações, mas como tinha lá, ó, vocês não viram? Antes daqueles tanques, daqueles carros de combate, carro de combate, pareceu passou umas viaturas bem bonitinhas até, pareciam uns jipes esses de fazer, de brincar, parecia uns bug aquele, de andar nas dunas, enfim, com umas MAG, umas metralhadoras gigantescas. Desculpa, fui militar, mas eu não entendo nada disso. Agora eu já visualizei quando eu vinha vindo pra cá a minha passageira com a criança cansada. Vamos ver o que me espera. Ninguém vai deixar eu pegar a direita mesmo, seus filhos da puta? Ninguém vai deixar eu pegar a direita mesmo, seus filhos da puta? Peguei. Agora vamos ver se eu acho ela, se ela não desistiu, se ela tá viva ainda. Lá, ó, não. Mais adiante, já vou ligar o alerta. Cadê ela, tia? Tá lá. Criança cansada. Ela vai achar que não sou eu, porque o carro tá todo... Não, tá vindo ela lá, ó. Enfim. Um Peugeot parou na minha frente. Ela tá com a verde e amarela. Ah, deve estar caminhando desde a parada militar essa. Bom dia, Ana. Esse é o cansadinho do dia? Vamos pra casa, querido? Só que não. Coisa querida, o gurizinho, sabe? Tava exausto mesmo. Eles foram pra ver a parada, então. E rodaram toda essa hora de um lado pro outro. Ela deixou o carro estacionado aqui e tava lá adiante. Ela veio a pé desde lá da região da pista de skate. Só que eles já estão desde cedo nessa função. E ele tava quase dormindo em pé, tadinho. Tadinho, realmente tava morto de cansado. Porque tu não consegue, né, Moisés? Já podia ter ido 2 vezes. E tu também. Quer convite especial? Ah, a pessoa não consegue, sabe? Tudo os amadores que vêm colocar o carro aqui nos lugares que não estão acostumados. E daí acontece isso, o cara não consegue fazer a volta ali, tchê. Enfim, a rua é apertada, mas não é pra tanto. Aí, parou por quê? Parou por quê? Tu quer estacionar ou tu quer... tá dando voltinha mesmo? Tá dando movimento. Enfim, não tocou aí, na verdade até tocou. 24 pilas lá pro Campo Novo, não quis ir. Quero ficar por aqui agora. Como eu tenho que fazer essas corridas aí, 16, agora faltam 13 já. Fazer as curtas bem pagas nesse horário que tem dinâmica, pelo menos por enquanto. Se tiver que fazer a longa, que seja depois das 2 da tarde, na hora que o pessoal tá almoçando, né? Daí dá pra fazer umas corridinhas mais longas. Mas pelo jeito no Comfort não vai tocar, estamos de castigo mesmo. É isso mesmo, estagiário. Num dia como hoje, tu vai me deixar de castigo, estagiário de merda? Filho da puta. Tu não tem vergonha na tua cara mesmo, né?
Tá aí o estádio do Beira-Rio, ó. Eu acho maravilhoso. Muitos chineleiam e chamam de bergamotão. Eu não compactuo dessa opinião. Eu acho o estádio maravilhoso. E apesar de eu tô falando isso porque sou gremista, né? Mas não tem nada contra o Internacional, muito pelo contrário. Porque o que seria do gremista se não fosse o Colorado, né? E vice-versa. Deixa eu parar e esperar aqui. Ué, por que a bandeira do Inter tá em meio pau? Faleceu alguém que eu não tô sabendo? Ah, depois vou dar uma olhadinha pra procurar ver se é alguma notícia. Tá meio massa a bandeira do Inter lá, ó. Vocês estão vendo lá no gigantinho? Isso acontece normalmente quando é em luto, né? Respeito a alguém importante, ou pra sociedade, ou pro clube. Não tô sabendo. 10 pro meio-dia. Agora eu vou pegar uma corridinha assim, ó, que chega até me aguar a boca, como diria a Queca lá do Henriqueta Vai. Sabe que eu tenho acompanhado desde o final do ano passado vários casais de viajante, né? Porque é onde eu me inspirei. Desde aquele dia que eu peguei aquela senhora do piano nômade, Solange, vocês lembram disso? Levei ela para Patrocínio para fazer uma tatuagem. E ela tava saindo de viagem sozinha de motorhome pelo mundo. E me inspirou aquela história dela. E eu comecei a procurar conteúdo na internet, descobri o canal Vibe de 2, que são referência, entre aspas, entre os viajantes atualmente no Brasil. Entre aspas, porque tem muita gente aí criando conteúdo e tal, mas a Ana e o Anderson são dos 3 ou 4 canais maiores ali e tal, enfim. A Queca, da Henriqueta Vai, ela fala aguando na boca quando ela tá com a boca cheia d'água, porque tá com apetite, assim, sabe? Quando dá água na boca, ela fala aguando, acho muito engraçado. Vou fazer uma corrida agora que me deixou aguando, como diria a Queca, então, da Henriqueta Vai. Pegar aqui na La Plata, levar pra Patrocínio. A mesma Patrocínio que um dia eu levei a Solange, aquela senhora do piano nômade, por 28 pilas em 10 minutos. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. 12h15. Deixa eu parar do outro lado que não é proibido. Pra contar dessa viagem que eu trouxe a moça aqui pra Patrocínio, um estúdio de tatu. Por um momento eu achei que fosse o mesmo que eu trouxe a dona Solange. Ia ser muito, muito louco se fosse, sabe? Ia ser muito louco se fosse. Aí, ó. Aí, melhorou. Pagu Tatu, a moça, Cati, minha passageira, minha última passageira. Minha principal passageira e uma das melhores passageiras aí desses quase 8 anos de aplicativo. Primeiro, me esperou pronta, disposta e cheirosa na calçada, como todos deveriam ser. E isso aí não é nenhum mérito específico para ela, mas tem que ressaltar, né? Quando o passageiro te espera na calçada pronto, não te deixa esperando, é preciso, deveria ser obrigatório? Deveria, mas não, infelizmente não é. E ela tava esperando, bonitinha lá, pronta para vir pro estúdio dela aqui na CB, estúdio de tatu. Por isso que eu achei um momento que seria o mesmo estúdio que eu trouxe a dona Solange. Olha que bonitinho, a abelhinha, olha só que delícia. E ela também tem isso aqui, ó, já vou contar a respeito, mas a abelhinha, os stickerzinhos e tal, que ela espalha por aí, né? Então, enfim, tava me esperando lá, ela olhou assim, abriu um sorrisão, disse, eu já te sigo no TikTok, não sei o que, bababá. Eu disse, espero que tu não me odeie, então. Você, olha, eu vou te falar, eu já te xinguei muito, mas tá tudo certo, não sei o que. Daí tá, começando a trocar uma ideia sobre o canal, não sei o que, aquela coisa toda. E daí veio, ela trabalha no estúdio de tatuagem, Pagu Tatu, é o perfil dela no... Vê se o nome do estúdio é esse mesmo. Eu não consigo ver daqui. Mas o Pagu Tatu é o PAGU Tatu com TA, 2 T's e 2 O's. Pagu Tatu no Insta, tá? É o perfil dela. E daí ela contando, falando sobre rede social e tal, que ela começou a fazer um trabalho de pintar umas abelhinhas e largar por aí pra espalhar o arroba dela, né? Porque ela pinta também, ela pinta pedras e tal, faz um trabalho, né? Enfim. E daí ela chegou a um ponto que ela começou a fazer umas pedrinhas bonitinhas, pintando de abelha,
e largar em pontos públicos para as pessoas encontrarem e terem curiosidade, não sei o que, procurarem ela através do arroba. Daí também os adesivinhos essa que ela me deu, eu deixei o meu com ela também. Já me deu um contato de uma gráfica, inclusive, pra fazer. E daí ela disse que quando ela começou a fazer isso, ela teve os dois lados, né? O pessoal que curtiu o bababá e o pessoal que bateu nela, porque ela tava fazendo bagunça pela cidade, né? Sempre tem os mal-humorados, aqueles que estão lá só pra incomodar. Enfim, trocamos uma baita de uma ideia, foi rápido. Infelizmente só durou 10 minutos a nossa viagem. E eu falei sobre a minha ideia de viajar também. Perguntei se por acaso não foi ela que tatuou a Dona Solange, que eu trouxe aqui, mas não foi nesse estúdio, foi em algum outro, não lembro exatamente qual foi. Eu lembro que foi na Patrocínio, na Cidade Baixa pelo menos, mas não foi no dela. Mas independente disso, meio que bateu, né? Tipo, eu falei isso um assunto no take anterior e ele continuou com a passageira no próximo take e eu não ganhei adesivo. E ela levou o meu também, né? Disse que vai colar no estúdio dela, disse que tem vários adesivos de pessoal e tal que acompanha, enfim, né? Que legal! E agora vão ter que ligar X pelo jeito, né? Porque eu tô falando sem parar há quase 4 minutos. Eu recusei uma corrida antes de começar a falar com vocês. O estagiário deve ter me colocado na geladeira. Então, vou ligar X pra seguir ele. 12h33. Ó, o rapaz tá dando risada na minha cara lá, ó. Deve ser, não sei se me conhece, mas tá apontando pro carro pra namorada dele. Não vou mostrar, senão vai ficar muita exposição. Descobri o que tá acontecendo, tá sem internet. 4G, 5G que seja. Sem sinal da Claro aqui. Agora já apareceu aqui. Vamos ver. Aqui. Tá, vamos sair daqui. Pegar em direção ao hospital de clínicas lá. Tava tudo branco o mapa, aquela fonte bem pequenininha. Eu fiquei puto já, né? Fui lá ligar o X e aí eu vi que não tava abrindo as preferências, tava demorando pra carregar. E daí eu fui ver na última corrida que eu fiz, essa aqui não somou ali pra mim. Isso, mas o que tá acontecendo? O estagiário vai me fuder valendo agora. Me deixa de castigo, não vai me pagar a corrida, que eu aguei inclusive pra fazer. E não, tá sem internet. Tava 4G, tava com aquele ponto de interrogação. Então tem que me movimentar. Espero que não seja um problema. Não é da minha linha, com certeza não. Deve ser um problema da Claro. Mas enfim, até agora tá funcionando direitinho. Aqui na tela do Waze, na tela do Android Auto, parece que tá funcionando direitinho. Então já era pra estar tocando. Tô na Cidade Baixa, quase 1h da tarde do domingo maravilhoso, já era pra estar tocando. Mas eu preciso finalizar o take só pra ter certeza disso. Ah, que anticlímax, sabe? Que anticlímax. Nem sabe o que aconteceu. Meu problema de internet são os dados móveis. Acontece que eu uso o plano Claro Flex desde sempre. Eu comecei, na verdade, em 2017, eu tinha conta da Vivo, ainda da empresa que eu trabalhava, só fiz a portabilidade pro número pessoal, para não perder o número, aquela coisa toda. E nos meus primeiros meses de Vivo, eu comecei a ver que em alguns lugares não funcionava e tal, troquei para Claro. No primeiro momento o pré-pago, depois o Claro Flex, que atualmente hoje me dá 22 GB de dados por mês. Eu não gasto, Instagram não consome, WhatsApp não consome, Waze não consome. Só o que na prática consome no meu dia a dia é o aplicativo do Uber e do 99 quando eu uso e tal. E aí alguma outra coisinha rápida que eu faço ao longo do dia, por exemplo, o aplicativo de banco. De vez em quando eu vejo algum YouTube. Mas eu sou cliente Flex, acho que já faz desses 8 anos, uns 6 pelo menos. Nunca acabou e nunca chegou perto de acabar. O meu uso hoje atualmente está em torno de 7 a 8 GB por mês. E eu tanto que eu nem me preocupo, eu nem lembro mais de ter que pagar. Em algum momento eu não tinha cartão de crédito, então eu só usava o da Uber, por exemplo. Daí eu sempre que tinha que tomar cuidado, que no dia 18 do todo mês eu tinha que ter saldo naquele momento, sabe? Mas hoje eu já tenho cartão de crédito no Banrisul, então eu até já esqueci, ele vai no automático, vai sempre indo no automático. Acontece que por algum motivo ali, a minha vontade, eu não faço a menor ideia o que aconteceu. Acabou. Eu fui tentar descobrir o que consumiu, né? Se alguém pegou meu Wi-Fi, que não é o caso e tal, e, sei lá, algum aplicativo usou e tal. Deu o aplicativo Fotos do Google, que faz o backup para a nuvem que eu tenho. Ele sempre esteve desabilitado o uso de dados móveis, por óbvio, né?
Cada takezinho desse aqui que eu tô fazendo com vocês agora é 400, 500 mega. Um vídeo meu de 40, 50 minutos que vocês veem todo dia tem 7 GB. Então se eu deixar habilitado lá o uso de dados móveis, o meu plano não dura um dia. Foi exatamente o que aconteceu. Não sei por que cargas d'água o aplicativo de fotos do Google estava habilitado lá o uso de dados móveis para backup automaticamente. Ou seja, tudo aquilo que eu gravei durante o dia de hoje, nesse vídeo, já está na nuvem, por sinal. Só que eu estou aqui parado agora de braços cruzados, esperando que, é claro, renove meu plano. Já fiz ali, cliquei no aplicativo do Claro Flex, que funciona mesmo sem internet. E daí já atualizei, antecipei a renovação. Daí apareceu uma mensagenzinha ali que até 3 horas eles vão renovar. Eu não vou esperar 3 horas. Eu tenho duas opções: ou eu vou pra casa, ou eu vou comprar um chip novo aqui da Vivo ou de qualquer outra operadora da Claro, mesmo se for o caso, pra seguir trabalhando, né? Mas nunca tinha acontecido isso comigo. A primeira vez que me acaba a internet. Já tive problema da rede parar de funcionar. Umas 2 ou 3 vezes deu pane na rede e tal, não parou de funcionar por um tempo, mas não era só comigo. Agora, o que será que aconteceu por fotos simplesmente ir lá e marcar? Será que fui eu que fiz isso sem querer? Ou por querer? Com certeza não. Com certeza não. Isso foi de ontem pra hoje, né? Porque senão teria, se fosse anterior a ontem já teria acontecido isso aí. Ontem mesmo. Mas enfim, tô aqui no Pegos aguardando, então perdi meia hora de trabalho, pelo menos até agora. Bem na hora do Vucu Vucu. E não sei se eu vou pra casa, se não volta a internet e abro mão dessa tarde de trabalho aí, ou se... Porque vai renovar, claro, vai renovar. Só tá demorando 3 horas. Tipo, até 3 horas. Normalmente essas coisas deveriam ser automáticas, né? Vamos combinar. Tá, deixa eu desligar de repente nesse meio tempo que já tá funcionando. Nem tô sabendo ainda. 1h17, já almocei, esperei, me revoltei, fui lá dentro comprar o chip, não tem chip. Daí eu me dei conta de uma coisa: sou muito amador mesmo, né? Eu sou muito amador mesmo. Eu me sinto assim envergonhado nessas horas, sabe? Eu já tinha um chip reserva da Vivo. Uma vez eu comprei, justamente como eu citei agora, que teve uma vez que a rede da Claro caiu e eu comprei um chip da Vivo. E usei durante aquele dia ou daquelas horas e depois eu nunca mais usei. Daí tá, eu já tava aqui no processo de descobrir como é que fazia a recarga do chip da Vivo. Porque, né, ele não tinha nada de saldo. Até eu consegui alternar entre os dois chips ali e tal, tudo certo. Mas como ele não tinha nada de saldo... E quando... Parece aquela coisa, né, o estagiário, tu tá com o aplicativo da Uber ligado, tu liga 99, o que o estagiário faz? Manda uma chamada pra ti. Quando eu tava ali já em função de fazer a recarga da Vivo, pra pegar ali uns gigas só pra eu seguir trabalhando durante o dia de hoje, né, não perder a tarde inteira de um dia maravilhoso desse. Daí entrou o saldo a renovação que eu fiz do Claro Flex, renovou meu saldo. E eu tô puto da cara, sabe? Porque não foi eu que, de sã consciência, e ontem não bebi, não o suficiente pra fazer uma merda dessa, de entrar dentro do aplicativo do Fotos e habilitar dados móveis, por exemplo. E o engraçado é que esses aplicativos que usam dados móveis, eles já vêm de padrão, né? Na sua grande maioria, ou desabilitado o uso de dados móveis, ou sempre te avisam com uma mensagem que tu não tem como não ver, né? Ah, se tu usar isso aqui, tu pode estar comprometendo, não sei o que, babá. Pois é. Acabei, torrei o meu plano hoje. Antecipei. Na verdade eu não perdi dinheiro, eu perdi meia hora de trabalho. Porque eu antecipei 10 dias, minha renovação era dia 17, dia 18. Hoje é dia 7, eu antecipei 11 dias. Só vai mudar o meu ciclo. Agora, a partir de agora, vai ser sempre no dia 7. Isso aí tudo certo. É só questão né? Mas fiquei de cara com isso. Fiquei de cara com o meu amadorismo. Já tinha que ter esse conhecimento, essa agilidade de trocar de chip para não ficar parado, entendeu? Mas, enfim, é para estar tudo resolvido a partir desse momento. Então já tocou, então eu liguei o aplicativo do Uber para testar bem na hora.
Já descobri a senha do Pegasus. Nessa história toda eu fui lá comprar cigarro. Daí meu aplicativo, nem o NFC estava funcionando, sabe? Porque eu não sabia que ele precisava de internet. O NFC, o cartão, por aproximação pelo celular, precisa de internet. Eu não sabia. Daí a moça me deu o Wi-Fi ali do caixa. Eu já peguei, já sei o Wi-Fi do Pegasus agora. Na próxima vez eu vim pra cá sigo trabalhando ali, fazendo corridinha dentro do Pegasus. Ai, que merda, sabe? Eu tenho pavor dessas papagaiadas que se acontecem, sabe? Puta que pariu, olha aí. E não foi por vontade minha, literalmente, sabe? Eu não fiz. Não sei o que aconteceu, sabe? Tem que ficar muito esperto nisso. Fiquem esperto então aí, ó. Outro dia eu vou falar do Waze, que é o queridinho da galera aí e tal. É meu queridinho, aplicativo de navegação, né? Mas cada vez tá nos fudendo mais e dando umas rotas inexplicáveis, não sei o que. Agora é isso, do nada o Google sugou os meus dados. Sugou os meus dados. Eu já tava indo pra casa, porque eu cheguei a perguntar pra moça quanto que tá um chip, moça. Não tem, aqui no Pegasus não tem. Eu pensei, pai, agora tem que achar uma tabacaria, uma lojinha pra comprar chip num feriado. Será que tem? Será que não tem? Sabe, velho? Fiquei putaço. Daí que me dei conta, não, só um pouquinho, Daniel. Calma, para tudo, tu tem chip. Eu lembrei que eu tinha um chip. Eu tinha um chip. Tá ali ele, inclusive, já eu cheguei a abrir, tirar, pra ver se realmente ele tava ali, tá ligado? Só que eu tenho que descobrir agora uma forma prática e rápida de carregar quando precisar, sabe? Porque eu não vou carregar agora, senão eu vou perder esse dinheiro. Sei lá quanto que é, 10, 15, 20, 30 pila uma carga de um pré-pago aí, tal, não sei. Mas eu vou perder porque eu não vou usar. Porque o meu deve estar funcionando normalmente a partir de agora, né? Mas na próxima eu preciso saber assim, papum, sabe? Não perder tempo, pô. Gira a chave, literalmente. Que nem apertar naquele botãozinho ali, vai de um pro outro. Né? Porque tu tem ali 2 chips, tu vai clicar ali, puf, né? Habilita e desabilita, tem que ser assim. Só que daí os dois tem que ter carga, né? E eu não vou fazer assinatura da Vivo ou de qualquer outra operadora de um segundo chip só pra ter ele de backup. Também é um dinheiro que eu não quero gastar, não vou gastar. Tá, dito isso, vão lá correr atrás. Eu acho que faltam para as 16, que eu acho que vai ser só isso que eu vou fazer mesmo, depois dessa quase hora perdida. Não sei se eu vou ter saco de fazer todas as corridas para a campanha, mas eu comecei precisando de 16 para tirar 90 pila da máquina. E a minha ideia é fazer 400 pila com essas 16 e esses 90. Não sei se vai dar. Talvez uns 350. Vamos ver. Acho que falta depois dessa que eu vou fazer agora, que é uma curtinha, pegar na Venâncio Soares, levar pra Caralinho ali no Petrópolis. Acho que tava dando 7 minutos, mais esse tempo todo que eu tô deslocando pra buscar passageiro. Depois acho que vai faltar umas 8 corridas, eu acho. Nossa, eu devo ter feito umas 6, 7 por aí. 8, 9 deve faltar. Sei lá, enfim. E eu vou ver. Tomara que o movimento também dê uma encorpada. Esse horário não é muito bom. Depois das 2 principalmente cai bastante movimento até umas 4 da tarde. E é isso. Tendo a vontade de cagar que me deu. Nem falei pra vocês, tô até mais magro, vocês percebem, não? Vou buscar aquela moça então pra levar lá pra Caralinho. Quando eu me dei conta que no final da Caralinho tinha um posto, começou a me dar uma viagem com contrações, sabe? Desesperador, sabe? Desesperador. Eu passei por isso uma vez, peguei o pessoal aqui na Vila Nova pra levar pra rodoviária. E no meio do caminho deu merda. Daí fui ali na Posto Encol, resolvi o que tinha que resolver. Daí tocou a moça pra vir aqui pra Frederico Carlos Gomes. Você sabe onde fica isso? Frederico Carlos Gomes, fica aqui na Vila Nova, na cara do gol, Hospital Vila Nova. Por enquanto eu tô no Comfort, mas daqui a pouco já vou ligar X, porque aqui a demanda pra Comfort é baixa. Mas como eu tô na boca do hospital, né? Sempre tem a probabilidade de pegar alguém com, sei lá o que, 2h20. Tô com 24 pila pra Venceslau, pra buscar na Vila da Paz, 4 km de distância. Não sei onde é a Vila da Paz, Belém Velho. 4 km de distância, Vila da Paz. Não sei onde é.
24 pila no Comfort pra Venceslau. Se fosse daqui era excelente. Se fosse daqui, né? Pra Venceslau é excelente. Mas não é daqui, tem que andar 4 km pra trás pra depois mandar mais uns 10, provavelmente. Enfim, agora estou aqui, são 2h28. Faltam 9 corridas. E eu já resolvi que só faltam, que vai ser só o que eu vou fazer. 9 de 70, tá? Faltam 9 para 70 corridas para missão, para a primeira parte da missão, para me dar 90 pila. Minha missão completa era R$140 para 90 corridas. Normalmente eu escolho 80 mais 10. Baixo a cabeça e faço na sexta e no sábado. Mas para quem me acompanha aí viu que eu parei mais cedo, né? Eu parei para ver o jogo do Brasil, o jogo da NFL que aconteceu em São Paulo, sexta-feira, com o Rafa. Eu só fiz 20 corridas no sábado, ontem eu fiz 30 e poucos. E por isso que ainda faltava tudo isso hoje. Só que eu não vou fazer todas. Só vou fechar 70. Porque tem jogo do Packers às 5 da tarde, é só o que eu penso a partir de agora. Só que ainda faltam 9 e faltam 2 horas e meia para começar esse jogo. Então eu vou me obrigar a ligar X, só que aqui na Zona Sul X é foda. Comfort não toca e X é foda. Como eu queria, tocou aqui no... Liguei X, né? Não tem o que fazer. Tocou aqui no Hospital Vila Nova, 300 metros de distância, então, exatamente, para levar para o Hospital Independência, lá no Antônio de Carvalho. Então deve ser um médico, enfermeiro, funcionário, qualquer coisa que o valha. Tudo certo, nada resolvido, né? E vamos voltar lá para o Edredom. Lá é mais fácil de fazer corridinhas rápidas do que aqui na Zona Sul. Estou descendo do elevador. Mas tem elevador aqui? Nem sabia que tinha elevador nesse hospital. Descer esse prédio aqui, mas esse prédio tá fechado. O prédio não abre hoje. Foda, sabe? Sempre assim. Ai, que preguiça que eu tenho dessa gente, sabe? Que preguiça. Descendo no elevador domingo de tarde, vamos se fuder. Primeira que nada, Dona Rita tá acompanhando a tia com problemas respiratórios no Vila Nova e a mãe com a perna quebrada aqui no Independência, correndo de um lado pro outro, moradora da Ponta Grossa. Está sócia do Uber já, de tanto que corre de aplicativo pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Agora vou pegar o Bruno aqui na Bento Gonçalves, bem no comecinho da Bento, num Comfort com mais 30 pilas. Aqui da Bento Gonçalves em direção a 24 de outubro. Viagem de 17 minutos. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Acabei de descobrir através dessa senhora que eu trouxe aqui pro Moinhos que existe um canal no YouTube, Diário de um Uber Oficial, que é o meu arroba do Insta e do TikTok, né? Eu não sabia, não conheço, não sei de quem se trata. Não sei se o objetivo deste canal é me plagiar de alguma maneira, mas eu vou dar uma olhada, né? E se eu achar que eu preciso de ajuda para denunciar o conteúdo, se for o caso, eu vou pedir ajuda de vocês para ir lá e denunciar o canal do cara. Mas eu não vi ainda, tá? Então eu não sei. Só sei que existe, porque a moça entrou ali, ela se atrapalhou. Na plaquinha disso, arroba Diário de um Uber Oficial, né? E eu falei, eu tenho um canal no YouTube. Tá fechado para cão, provavelmente deve ter... já tem um monte de verde e amarelo aqui, deve ter manifestação no Bolsonaro, aquela coisa toda, onde é o ponto de encontro do pessoal do Bolsonaro, é aqui no Parcão, né? Deve estar tendo alguma manifestação ali, ainda mais que hoje é 7 de setembro e o Bolsonaro está sob julgamento, que por sinal nem sei como é que anda. Estou muito alienado à política ultimamente, até demais. Mas enfim, a senhora misturou as informações, ela perguntou: tu tem um canal no YouTube? Ela leu o Diário de um Uber Oficial e procurou o Diário de um Uber Oficial em vez de escanear o QR Code. E achou e me mostrou, moça, isso aqui não é tudo, diz ela pra mim. Eu olhei, realmente não é um cara grisalho. Em calma eu vou ver, em casa eu vou ver isso com calma. Daí se eu achar que tem plágio, que tem cópia, ou que tem alguma coisa que possa me prejudicar, eu chamo vocês para me ajudar a denunciar. Agora, se for só mais um parceiro,
na vida batendo cabeça aí que nem eu, tá tudo certo. Até porque no YouTube tu consegue fazer o nome do canal igual ao do outro, né? Não consegue o arroba, né? O arroba de arrobaria. Mas tu consegue colocar o canal com o mesmo nome de outros. Ele permite isso. Já no Instagram é mais complicado. Enfim, tô preso aqui sem chamada, no X, com X e com Comfort ligado. Larguei as duas senhoras, a mãe e a senhora velha, que vem sentada comigo aqui na frente. Ela é mais querida ela. Ela aqui no Shopping Moinhos, vieram passear. E agora eu vou fugir dessa tranqueira. Se não tocar até o posto da Fernando Gomes, eu vou dar uma paradinha ali pra fazer um xixi. E depois dar ali no meio, porque faltam 4 corridas, são 4h04. Esse pau já vai até direcionar pra Zona Sul. Eu quero ver o jogo do Peca, eu já falei isso hoje, né? Aqui é tranqueira, tipo, olha, misturou domingo de tarde com SUV, com gate fechada no parcão. Até bandeira dos Estados Unidos tem, cara. O pessoal não tem vergonha na cara, né, sabe? E tem criatividade, os ambulantes têm muita criatividade. Bandeira dos Estados Unidos estendida junto com a do Brasil no dia da independência do Brasil. É de matar, sabe? É de matar. E todo mundo me olhando. Olha o velho ali, ó. Vocês estão vendo? Não tô. Esqueci de virar a câmera. Tá, deixa eu finalizar por aí. Acabei de descobrir que eu moro na Vila Topázio. Tá, eu já sabia. Uma vez eu fui procurar sobre a falta d'água. Faltou água agora, faz alguns meses. Devo procurar no Insta do Demai, que eu sigo desde a época da enchente. Daí dizia lá, falta água nos bairros tal, Vila Topázio. Eu disse, Vila Topázio? Daí eu fui procurar no Google onde era a Vila Topázio. É justamente ali onde eu moro, Cafofo do Sol. Toda aquela região ali da Amapá, pra quem conhece, tá? Vila Topázio, ponto. Assunto encerrado. Nunca mais eu tinha escutado falar na palavra, na expressão Vila Topázio. Nunca mais eu tinha parado. Nunca. Daí agora tocou. Rua Serafim de Moraes, que é uma das ruas lá de cima do morro. Vila Topázio. Vamos dar 20 pilas aqui da Escola Pereira. Depois é só buscar o Rafa. Vou estar do lado do Cafofo. Mas depois dessa eu não preciso fazer mais uma. Faço mais uma, pego o Rafa. Daí voltamos pro Cafofo lá na Vila Topázio pra curtir Packers e Lions. Duelo divisional hoje, jogaço vai ser. Depois tem Ravens e Bills no Sunday Night. Só pelo futebol americano, só pela NFL. Mas no PES. Puta que pariu. Será que tem compras? Deve ter, tio. Domingo de tarde deve ter compras. Certo que tem. Recebeu ontem, sexta-feira, veio pro PES fazer compra. Provavelmente tava com desconto. Deixa eu me preparar pra essa maçaneta. 25 para 5 da tarde. Tem uma turma fumando aí na frente, mas ninguém se acusou aqui, ninguém apareceu pra embarcar. Não sei se vai ser necessário dar maçaneta. Tem 5 pessoas, uma criança. Um adolescente, na verdade. 3 das 5 pessoas lá vem vindo ela. Cheia. Carrinho cheio. Sinto muito, mas não sinto nada. Vambora. Assim como quem vai, a merda. Demorou. Tava lá abanando ela no celular. Faz de conta que passou o tempo. Ainda não passou. Quem tem pena é a galinha. Depois que eu finalizei o take aqui, ela mandou mensagem. Tô aqui, mandei mensagem pra ela assim. Achei que tinha desistido. Esqueci de printar na raiva, cancelei. 23 pila pra Costa Gama, 40,17 não. Eu achei que tinha desistido. Ela respondeu, eu tava no caixa pagando. Daí eu cancelei com gosto assim, ó. Quem tem pena é galinha. Quem tem pena é galinha. Quem tem pena é galinha. Ela pediu o carro antes de pagar as compras no supermercado. Deixou esperando quase 2 minutos ali. Veio com o carrinho cheio. Quem tem pena é galinha. Não adianta vir me jogar pedra. Daniel, esse domingo de tarde.
Quem tem pena é galinha. Feito então, casalzinho, bloqueado com sucesso. Mas domingo tem um público diferenciado, vamos combinar, né, tchê? Aqueles que gostam de ser abusados, eu acho que eles se preparam pra tanto no domingo. Porque não sei, sabe? Tenho medo de falar bobagem, mas... Então não vamos falar, né? Mas só pra exemplificar o que me incomodou, graças a Deus não aconteceu nada. O senhor vinha com um bolo de aniversário pela metade, equilibrando assim, ó. Corridinha da Cavalhada pra Pereira Neto. Agora eu já tô indo lá buscar o Rafa pra acabar por hoje aqui. Finalizei 3,65 com 16 corrida, 90 de bônus. Tá bom. 5 e 7 da tarde, tá bom. Pra quem vai ficar na pista, vai... Olha, hoje vai dar 700 pila pra quem fizer 12 horas aí. Tá tudo vermelho, tá com demanda, tá chamando, tá movimentado, tá gostoso. A temperatura tá sensacional. E eu tô saindo assim, no meio da festa à francesa. Assim mesmo com quem vai a merda. Mas o casal, então, só pra finalizar o dia de hoje, ele veio, velho, se equilibrando com aquele bolo pela metade. Ele sentado aí, ela entrou primeiro, ela vinha com uma sacola de garrafa de refrigerante, de PET, e ele vinha com o bolo numa mão e outra garrafa de PET na outra, de outra sacola de PET na outra. Muito provavelmente estava no aniversário, sobrou o bolo, estou levando para casa e mais as garrafas de refrigerante, né? E daí ela entrou, sentou, se acomodou e ele ficou xingando ela, pega a sacola, e eu vendo aquele bolo virar, né? Já preparando aqui o garfinho para dar ele no meio. E daí se acomodou assim, se equilibrando, e ela, isso aqui, te acalma, não sei o que, assim, pegou a sacola, jogou no chão. E daí ele sentou e o senhor, só vou lhe pedir a gentileza de tomar cuidado com o bolo. Porque não sei o que, a mulher, a véia, porque tu não viu que já tá embalado? Ela fechou pela metade o bolo assim, né? A metade dele tava pra fora, com as pernas abertas assim, sabe? Coisa mais linda. E outra, realmente tinha uma sacola por cima. Eu não falei mais nada. Eu disse, aliás, falei isso. Olha, só lhe pedir por educação, tá? Mas assim, ó, só tem uma coisa pra lhe dizer. Lá atrás, numa galáxia muito distante, longe da civilização, eu peguei um casal no final da festa de um casamento e ele vinha com... Daí foi novatice da minha... Eu falei justamente essa palavra. Novatice da minha parte. Ele vinha equilibrando uma fatia de bolo servido num prato, e a senhora imagina como é que ficou o carro no final da viagem. Não, mas aqui a viagem é curtinha, nós já estamos chegando. Cheguei, de fato a viagem era curtíssima. Mas enfim, parece que domingo eles se preparam, sabe? Parece que domingo eles... Tá? Dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, os meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, o faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag para tu deixar no comentário, e eu ter certeza, essa é para os entendedores. E eu ter certeza que tu chegou no final desse vídeo, hashtag cabeça de queijo. Repito, hashtag cabeça de queijo.